Elon Musk já foi chamado de gênio louco e troll do Twitter, mas é mais conhecido por suas invenções únicas do que por suas pequenas brigas, alertas sobre o futuro ou por derrubar grandes nomes. Mas Elon não deixou que isso o impedisse de contar recentemente ao mundo sobre o que poderia acontecer se o rio Eufrates secasse. As pessoas têm pesquisado muito no Google sobre o Eufrates ultimamente, porque é um dos rios mais importantes do mundo. Por que isso é tão importante? A Bíblia diz que o fim do mundo virá quando o Eufrates secar. O que Elon Musk quer dizer quando diz cuidado? É sobre isso que vamos entender nesse vídeo. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Elon Musk continua alertando as pessoas sobre ameaças e perigos iminentes. Ele nos disse dessa vez que o rio Eufrates pode secar. O rio Eufrates é um marco natural que mostra onde um momento importante da história aconteceu. Estamos tentando mostrar como seus fatos se relacionam com coisas que acontecem na Bíblia, para que você possa ver que toda essa pesquisa já foi feita. Não fique surpreso, isso é a verdade, então vamos entender isso melhor. Como Jesus Cristo disse que apenas Deus sabe quando a segunda vinda acontecerá e que uma nova geração nascerá, pregadores e pessoas que se autodenominam profetas do Apocalipse têm tentado prever quando isso acontecerá, dizendo: o julgamento final de Deus está próximo, provavelmente em nossa geração, então preparem-se. Nas últimas semanas, profetas nos deram uma nova razão para pensar que o fim do mundo está próximo. As pessoas têm discutido com muita veemência sobre profecias em sites, grupos de estudo da Bíblia e igrejas. Mas por que todos parecem tão assustados? Qual é exatamente o motivo? Temos que contar uma história assustadora sobre o rio Eufrates para que você possa entender tudo isso. Muitas culturas cresceram e prosperaram ao longo do Eufrates, especialmente no passado. Um dos grupos de pessoas mais importantes da região foi o Reino Mesopotâmico. A Mesopotâmia já esteve uma vez no crescente fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Atualmente, essa parte do mundo está no Iraque. O rio é o mais longo da Ásia Ocidental, com 2.800 quilômetros. Ele começa no leste da Turquia e vai até o Golfo Pérsico. Em seu caminho, passa pelo Iraque, Síria e Turquia. O rio Eufrates flui por muitos tipos diferentes de plantas. As pessoas mudaram a maioria das terras ao redor do Eufrates ao longo de milhares de anos, mas algumas plantas antigas ainda vivem lá. A maior parte da água do Eufrates vem da chuva e do derretimento da neve, razão pela qual seus fluxos mais altos são em abril e maio. Provavelmente você já conhece a Babilônia. Essa seção do rio costumava ser um bom exemplo de como o rio movimentava a água. Babilônia foi a capital do enorme Império Babilônico. Há mais de 4.000 anos, a cidade começou como um pequeno porto no rio Eufrates. Agora, ela está no Iraque. O que resta dela pode ser encontrado lá. Babilônia tornou-se uma das cidades mais poderosas de sua época quando Hammurabi estava no comando. As fronteiras do sudoeste asiático mudaram quando o Tratado de Lausanne foi assinado em 1923. Isso ocorreu quando o Império Otomano foi desmembrado após a Primeira Guerra Mundial. O tratado afirmava que os 3 países ao longo do Eufrates, Turquia na época, França por seu mandato na Síria e o Reino Unido por seu mandato no Iraque, deveriam concordar sobre como usar a água do rio e construir qualquer infraestrutura hidráulica. Um acordo de 1946 estabeleceu que a Turquia deveria informar o Iraque se o fluxo do sistema fluvial Tigre-Eufrates mudasse, e o Iraque tinha permissão para construir barragens em terras turcas para controlar o fluxo do Eufrates. Na década de 1970, a Turquia iniciou o projeto do Sudeste da Anatólia, ou GAP. Este era um plano audacioso para usar as águas do Tigre e Eufrates para irrigação e produção de energia hidrelétrica, além de impulsionar a economia no sudeste do país. As primeiras barragens no Eufrates, na Turquia e na Síria, foram a barragem de Keban e a barragem de Tébika. Ambas foram construídas no mesmo ano. Em 1975, a represa foi enchida. Ao mesmo tempo, houve uma seca muito severa na região, e a quantidade de água que fluía para o Iraque pelos rios caiu de 159 quilômetros cúbicos em 1973 para 4 quilômetros cúbicos em 1975. O Iraque afirmou que bombardearia a barragem de Tébika por causa disso, o que causou um problema no cenário mundial.
O Iraque e a Síria finalmente chegaram a um acordo por meio de negociações depois que a Arábia Saudita e a União Soviética se envolveram. A construção de barragens e sistemas de irrigação no Eufrates teve um grande impacto no meio ambiente e na cultura de cada país ao longo de suas margens. Desde então, barragens construídas para preencher a lacuna entre os rios Eufrates e Tigre destruíram 382 vilarejos, forçando cerca de 200 mil pessoas a se mudarem. Mas, nos últimos anos, o nível de água do rio diminuiu perigosamente. A quantidade de água que flui da Turquia para a Síria é inferior a 200 metros cúbicos por segundo, menos da metade de que os dois países concordaram em 1987. Fotos recentes tiradas ao longo das margens do Eufrates mostram que uma grande parte do rio secou. Esses lugares já foram muito importantes para as pessoas que viviam lá, mas agora são desertos. Imagens da segunda maior barragem no rio Eufrates, na Síria, a barragem Rojava, Texim, mostram que o nível da água do rio diminuiu significativamente. Como a Turquia tem usado o Eufrates como uma arma contra a Síria por anos, ela interrompeu o fluxo de água para o Iraque e a Síria. Em 1987, os governos de Damasco e Ankara fizeram um acordo que diz que a Turquia tem que enviar 500 metros cúbicos de água por segundo para a Síria. Por outro lado, o país invasor não está cumprindo sua parte do acordo e está enviando apenas 200 metros cúbicos de água por segundo. Na Terra, é fácil perceber o quão baixos estão os níveis de água. Devido à falta de água, os níveis de água nos lagos da barragem na Síria diminuíram, assim como a produção e fornecimento de eletricidade na região. Além disso, há menos terra ao longo do Eufrates que pode ser usada para a agricultura. O mais importante é que conseguir água limpa para beber está ficando cada vez mais difícil. As pessoas estão muito doentes por causa do que está acontecendo. O governo independente do norte e leste da Síria alertou que o plano do governo turco de baixar o nível do rio Eufrates causaria crises humanitárias e colocaria em risco as vidas de 9 milhões de sírios que vivem ao longo do rio. As pessoas responsáveis pelas barragens no norte e leste da Síria pediram a grupos de direitos humanos e ao resto do mundo que parem o que a Turquia está fazendo. Mas as pessoas estão preocupadas com o quão rapidamente o antigo rio está desaparecendo. Os geólogos também estão preocupados com a diminuição dos níveis de água, o que dificulta para eles entenderem o que está causando esse problema assustador. A ONU também alertou que as ondas de calor vão piorar na área do Mediterrâneo. O Lago Assad está piorando por causa desse ciclo. E, de acordo com o Índice de Perigo Climático Mundial, a Síria é um dos países em maior risco. As pessoas têm pensado que isso tem a ver com o livro do Apocalipse na Bíblia, porque há muitas boas razões para o rio estar secando. Menos pessoas estão surpresas com a mudança porque acham que vai acontecer porque está na Bíblia. O que mais assusta as pessoas é que a previsão do fim do mundo da Bíblia está acontecendo bem diante de seus olhos. Muitas pessoas pensam que partes importantes do livro do Apocalipse mostram que o Iraque será importante quando o mundo acabar. No capítulo 16 do livro do Apocalipse fala-se sobre o rio Eufrates. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Suas águas foram retiradas para que o caminho pudesse ser desimpedido para os rios do Oriente. O sexto anjo derramou sua taça no rio Eufrates, de acordo com esse versículo da Bíblia. Por causa do que havia na taça, o rio secou. A maior parte da água do mundo foi perdida ou suja por julgamento de taças no passado. Essa escolha não tem nada a ver em piorar a água ou impedir as pessoas de usá-la. Em vez disso, parece ser sobre derrubar uma parede defensiva para que os reis do Oriente possam atacar. A Bíblia diz 5 vezes que o Eufrates é o grande rio, e isso mostrava onde a terra de Israel terminava a leste. Israel estava seguro porque era difícil atravessar o rio e havia um deserto entre eles e Canaã, a terra prometida a oeste. Ele percorre mais de 2.000 milhas em direção à Palestina antes de virar para o sudeste em direção ao Golfo Pérsico. No primeiro século, quando o Apocalipse foi escrito, o rio Eufrates separava o oeste do leste. Os reinos da China e da Índia estavam a leste dele. Há muito tempo, o exército de Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia, mudando o curso do rio Eufrates que passava pela cidade. Como o rio estava seco, eles conseguiram marchar para dentro da Babilônia e conquistá-la.
Durante a grande tribulação, o inimigo do Oriente atravessará o Eufrates, marchará por Babilônia e depois entrará na Palestina. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 14, Deus diz ao sexto anjo com a trombeta: liberte os 4 anjos que estão amarrados no grande rio Eufrates. O que isso realmente significa? João ouve essa voz vinda dos 4 chifres do altar de bronze que são relatados em Êxodo, capítulo 27, versículo 2. Essa voz diz ao sexto anjo com um sino para libertar os 4 anjos que estão sendo mantidos no Eufrates, que costumava ser a fronteira entre Israel e a Síria. No Apocalipse, somos lembrados de que Deus está no controle de tudo, quer Ele permita que aconteça ou faça acontecer. No final dos tempos, o mal nunca conseguirá escapar impune. Sabemos que na verdade são demônios, porque diz que estão amarrados. Demônios são anjos que caíram do céu. Muitas vezes vivem em cadeias de densas trevas. As pessoas sabem que o pecado tem algo a ver com o Vale do Eufrates, onde esses 4 anjos estão sendo mantidos cativos. Provavelmente o primeiro assassinato aconteceu no Jardim do Éden, perto do Vale do Eufrates. Recentemente foi dito que vozes estranhas vêm do fundo de um rio que está secando. Isso pode ser uma forma de mostrar que essa teoria é segura, e isso facilita para as pessoas pensarem que os eventos atuais são um sinal de que Cristo voltará para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino celestial. A reunião dos vigias foi recentemente realizada por Joseph Kabuleta, que é pastor do Ministério dos Vigias. Lá ele disse ao povo de Uganda para ficar atento ao fim do mundo. Joseph disse na reunião dos vigias de 2022, em 17 de setembro, estamos aqui hoje para contar a vocês coisas que vão chocar vocês. E ele fez exatamente isso. Ele deu sentido às profecias confusas da Bíblia e mostrou que muitas das previsões bíblicas sobre o fim do mundo já aconteceram. Uma das previsões mais recentes sobre o fim do mundo que se concretizou é a de que o Mar Morto voltará à vida. O Mar Morto não tem vida marinha, plantas ou animais. Também é conhecido como o mar mais salgado da terra. Mas em Ezequiel 47, Deus diz ao profeta Ezequiel que a água se tornaria limpa novamente e que seres vivos poderiam viver nela. Em 2016 foram encontrados tanques de peixes de água doce ao longo de suas margens, provando que essa previsão estava correta. Kabuleta deu mais informações sobre a terrível batalha que Ezequiel 38 e Apocalipse 9 dizem que acontecerá perto do rio Eufrates nos últimos dias. A Bíblia diz que 200 milhões de pessoas da Turquia, Síria, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e Irã, assim como Gog e Magog, Rússia, China e a antiga União Soviética, lutarão juntas contra Israel. Kabuleta diz que se um exército de 200 milhões de pessoas tomar Israel, Israel terá que usar armas nucleares ou correrá o risco de ser apagado da face da terra. De acordo com Apocalipse capítulo 16, versículo 12, o rio Eufrates secará, facilitando o deslocamento de soldados durante essa batalha. O rio secou neste ano, o que também fez essa previsão se tornar realidade. Se nada for feito, especialistas dizem que o rio desaparecerá para sempre até o ano de 2040, porque a guerra causou danos nunca vistos antes. O mundo inteiro ajudará os lados beligerantes a fazerem um acordo de paz temporário. Kabuleta diz que é por isso que a promessa de paz por 7 anos de Daniel 9:27 será assinada. A Bíblia diz que depois desses 7 anos, as pessoas não estarão mais no comando e Jesus retornará. As pessoas começaram a comentar sobre o quanto estão preocupadas e o como nunca imaginaram que as novas informações fariam sentido. A explicação mais provável para o rio vem da Bíblia. Mas outras ideias dizem que o que está acontecendo ao longo do Eufrates está relacionado a objetivos políticos e mudanças climáticas. Será que as previsões estão se tornando realidade? Ou o rio está secando por causa das mudanças climáticas? Mesmo que Elon Musk não acredite muito em Deus, ele não disse o que disse só porque essas coisas estão acontecendo. Em vez disso, ele respaldou o que disse com o estudo que fez sobre esse rio e as informações científicas que possui. Agora me diz, o que você acha? Será que a vinda de Jesus está realmente próxima? Deixe nos comentários a sua opinião. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.